Pessoal, hoje eu propus um exercício em sala, onde nós iríamos supor que você está gerenciando um orçamento doméstico e deseja calcular o status das suas despesas em relação a um determinado limite. E a ideia é criar uma planilha no Excel com as seguintes colunas, tá? A coluna A vai se chamar descrição da despesa e ali você vai listar as diferentes categorias de despesas, como por exemplo alimentação, moradia, transporte, entretenimento, etc. Na coluna B vai ser o valor da despesa, onde você vai colocar o montante gasto em cada categoria. Na coluna C vai ser limite de despesa, e aí você vai colocar o limite que você definiu para cada categoria. E por fim, coluna D, que vai se chamar status. E aí nós iremos usar uma função chamada C para determinar o status de cada categoria em relação ao limite. Então, por exemplo, se o valor da despesa, coluna B, for menor ou igual ao limite na coluna C, você vai exibir dentro do limite. Caso contrário, vai exibir uma mensagem chamada ultrapassou o limite. Então, para começar, vem aqui na coluna A1, eu vou colocar a descrição da despesa. Já vou ajustar a minha largura. Coluna 2, valor da despesa. Depois, na coluna C, limite da despesa. E por fim, coluna D, status, que é onde nós iremos receber a mensagem de acordo com os valores. Vou destacar em negrito, já vou corrigir a largura das minhas colunas, vou ampliar o status e estou pronto. Então aqui no A2, na coluna descrição da despesa, eu vou começar com alimentação. Depois eu vou para moradia. Depois transporte. E por último, entretenimento. Entretenimento, correto. Já vou aproveitar aqui, como o valor da despesa, coluna B, e limite da despesa, coluna C, são valores, já vou deixar aqui como formato de moeda, alinhado à esquerda. Agora é só preencher. Vamos supor que da minha alimentação mensal eu estou gastando R$ 1.200. R$ 2.500 de moradia, R$ 260 de transporte e R$ 800 de entretenimento. Só que eu estipulei um limite, justamente para economizar. Então, a minha alimentação não poderá ultrapassar R$ 1.000, a minha moradia não poderá ultrapassar R$ 2.500, o meu transporte não deve ultrapassar R$ 250 e o meu entretenimento não deve ultrapassar R$ 900. E agora vem aqui a nossa querida fórmula, tá? Como é que eu começo a inserir uma fórmula? Obrigatoriamente sinal de igual, SE, abro parênteses, exatamente assim. E aí eu começo a minha comparação. Eu quero comparar o valor que está no meu C2 com o valor que está no meu B2. Então, se o C2 for maior ou igual ao B2, algo deve ser apresentado. O quê? Dentro do limite, tá? Então, vou colocar aqui essa informação dentro do limite. Ponto, vírgula, se não, né? Ele faz o teste lógico e te traz uma resposta verdadeira. Se não, vai te trazer uma resposta caso a análise do teste lógico seja falso. Ou seja, ultrapassou tá difícil aqui, limite. Fecho aspas dupla, fecho parênteses e vou dar Enter. Então, logo de cara, o Excel, como é uma versão online, ele já pede para me colocar um preenchimento automático aqui. No momento eu não quero, só quero analisar aqui, Como eu tinha um limite de despesa de R$ 1.000, ou seja, eu poderia gastar com alimentação somente até R$ 1.000, ele deixou apresentando a mensagem ultrapassou o limite, porque eu gastei R$ 1.200. Se eu tivesse gastado menos do que R$ 1.000 ou R$ 1.000, vamos ver o que aconteceria, Vou trocar para R$ 1.000, olha lá, dentro do limite, tá? Ou 900 dentro do limite. Acima disso, ultrapassa o limite, tá bom? Então, vou deixar aqui nos 1.200. E aí eu poderia fazer a inserção, tá? Da mesma forma nas demais linhas. Então, como é um momento de aprendizado, eu não vou querer fazer o esqueminha aqui de arrastar, né? Para ele replicar para todas as células posteriores. Não, eu quero fazer manualmente, que é justamente para treinar. Então, novamente, o sinal de igual, SE, abro parênteses, agora não é mais o C2, é o C3, tá? Se o C3 for maior ou igual ao B3, coloco um ponto, vírgula, abro aspas dupla e vou colocar lá dentro do limite. Fecho aspas duplas, ponto, vírgula, se não, né, virar uma outra resposta. Ultrapassou o limite.
fecho aspas dupla, fecho parênteses, dou uma checadinha, escrevi errado aqui, agora está certo, dou Enter. Então está dentro do limite, porque deve ser até R$ 2.500. Próxima célula, sinal de igual, SE, abro parênteses, e aí começo novamente, só que agora é linha 4. Então, se o C4 for maior ou igual ao B4, eu vou colocar um ponto vírgula e vou trazer uma resposta, caso isso seja verdadeiro, ou seja, dentro do limite. Fecho aspas dupla, ponto vírgula, abro aspas dupla, senão ultrapassou o limite. Fecho aspas dupla, fecho parênteses, dei Enter, tudo certo e faz sentido, né? Porque eu tinha que gastar até 250, acabei gastando 260. E por fim, sinal de igual SE, abro parênteses, se o C5 for maior ou igual ao B5, ponto vírgula, abro aspas dupla, vai aparecer dentro do limite. Fecho aspas dupla, ponto vírgula, abro aspas dupla, senão ultrapassou. Eita, ficou difícil agora. Ultrapassou o limite. Fecho aspas dupla, fecho parênteses e dou Enter. Está dentro do limite, porque eu posso gastar até 900 e até o momento eu gastei 800, tá bom? Então, a princípio, essa é a resposta exata da proposta da nossa atividade. Mas você pode incrementar essa atividade conforme a tua criatividade. Nossa, deu uma engasgada agora depois do almoço e de um bolinho de chocolate que eu ganhei de aniversário. Dá até sono, mas vamos que vamos. Eu posso incrementar aqui agora, ó, por exemplo, eu posso escrever aqui total, né? Vou dar um destaque aqui para essa fonte, vou aumentar um pouquinho e eu quero saber o valor geral das minhas despesas. Então eu posso colocar aqui, ó, sinal de igual soma, abro parênteses, vou selecionar todo esse intervalo, eu só cliquei no 1.200 e arrastei até o último valor e soltei, e eu fecho o meu parênteses e dando Enter, ele mostra o total de gastos desse mês. Também quero destacar que é para a gente ficar bem ligeiro e não gastar mais do que deve, tá bom? Eu poderia, por exemplo, aqui embaixo, fazer mais complementos dessa informação. Eu poderia, por exemplo, aqui, ó, vamos mesclar essas duas células, depois dessas duas, quero aumentar um pouquinho a altura dessa linha, quero colocar aqui o meu salário, tá? O quanto que eu ganho, ou pelo menos o quanto que eu quero ganhar por mês. Então vamos com fé, ó, salário mensal, 2 pontos, né? Deixa eu alinhar bem no centro. Aqui, vou dar um destaque, colocar um tamanho maior. E aqui desse lado também eu vou mesclar, mesclei a C8 com a D8. E vou colocar o quanto que eu quero ganhar aqui por mês, vou pôr 18 mil. Para mim, eita, 180 mil, mas seria uma boa também, mas para mim 18 mil. Está de excelente tamanho, tá? Vou só centralizar, um negrito, vou dar uma ampliada aqui. E vou pintar de verde, né, que é a cor do money, né, do dinheiro. Vamos pôr um verdão bem bonito aqui e tá tudo certo. Beleza. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma continha aqui, ó, eu quero subtrair, desses 18 mil o total de gastos. Só que eu nem vou usar esse valor não, eu vou tentar fazer diferente aqui, ó. Vou mesclar, não, vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, deixa eu pensar, uma média, um parcial. Vou colocar salário, tá? Salário aqui. Vou colocar aqui um parâmetro. Nem precisa desses 2 pontos aqui, não sei porque que eu pus, tudo bem. E aqui eu vou mesclar também, porque a minha ideia é mostrar um status. Beleza. Deixa eu só centralizar esse. Ok, vou ampliar um pouquinho aqui a... Eita, não escapou. Um pouquinho a linha. Vou centralizar. E vou dar um destaque também para essa fonte. Então, o meu salário aí é de 18 mil. Já vou formatar como moeda, para ficar bonitinho. Alinhamento à esquerda. O meu parâmetro é o seguinte, ó, se eu ganho 18 mil, eu tenho ali em mente que eu quero gastar só até 9 mil. Então eu vou deixar um parâmetro de 9 mil. Vou formatar como moeda alinhada à esquerda. E o meu status vai ser uma mensagem
que vai ser apresentada de acordo com esses valores, tá? Salário mensal e parâmetro. E qual que é a ideia inicial? A ideia inicial é eu fazer um cálculo do que eu gastei e o meu salário mensal. Então, aqui vai ser bem tranquilo. Deixa eu só pensar onde eu coloco aqui esse valor. Parâmetro. Vou colocar aqui na linha de cima, ó, inserir uma linha acima. E aqui eu vou colocar total de gastos. Ou melhor, né? Total do salário, né? Ou melhor, salário restante. Vamos deixar assim, salário restante. Mas restante não é uma palavra muito bonita, tecnicamente correta, mas eu não gosto. Eu vou colocar aqui saldo. Saldo em conta. Melhor, né? Maravilha. Beleza. O que mais que eu faço aqui? Saldo em conta. Não estou gostando aqui. Vou excluir essa linha e vou colocar aqui embaixo. Saldo em conta. Melhor. Vou dar um destaque para essa fonte. E aqui embaixo, deixa eu ver quanto que tem de altura essa aqui. Redimensionar linha tem 37. Eu vou deixar essa aqui com 37 também, para ficar maravilha. Ok. E aqui na coluna A, linha 12, o que eu quero calcular? Eu quero calcular o total de gastos, ou melhor, o meu salário menos o total de gastos. Então eu vou colocar aqui, ó, sinal de igual, soma, abro o meu parênteses e eu quero colocar o B6 menos o A10. Posso fechar o meu parênteses e dar enter. Opa, eu fiz ao contrário, né? É o meu A10 menos o B6. Beleza. Então percebe-se que logo de cara eu tenho aqui um salário mensal de 18, gastei 4.760, sobrou um saldo na minha conta de 13.240. E a ideia é justamente essa, eu comparar o meu saldo com o meu parâmetro. Então, se eu tenho como parâmetro 9.000 e sobrou 13.000, então isso é bom. Seria interessante que fosse apresentada uma mensagem positiva. Então, se for igual, uma outra mensagem que tenha relação, ou se for um saldo menor, um alerta aí para a gente poder melhorar o nosso consumo, né? Tomar cuidado com o nosso consumo. Então eu posso começar assim, ó, sinal de igual C, abro parênteses, vou fazer o teste lógico. O que é o teste lógico? É o meu saldo em conta, que é o A12. Se ele for, vou começar com menor ao B10, posso pôr um ponto vírgula, aspas dupla, então vou colocar aqui, ó, tome cuidado. Tome cuidado, gastou demais. Fecha as minhas aspas dupla, vou fechar aqui. Eita, me deu um branco agora. Ponto vírgula, C novamente. C igual. É isso mesmo, vamos lá. Igual C. Abro parênteses. Só faltou uma vírgula aqui. Igual C, abro parênteses. Mesma comparação. Se o A12 for maior, eu quero fazer maior ao B10, eu vou exibir uma outra mensagem, que vai ser parabéns. Parabéns, você está economizando. Economizando, fechou. Sinal, uma outra mensagem. Atenção. Apesar de estar positivo, você pode economizar mais. Ficou gigantesca, não gostei. E vou deixar só o você pode economizar mais. Atenção, você pode economizar mais. Fecho aspas dupla, vou dar um enter, deu erro. E eu já sei por que deu erro. Provavelmente aqui é um ponto vírgula, também não é. Vamos dar uma olhadinha com calma. Parênteses ok, ponto vírgula.
Onde eu estou errando? Ponto vírgula aqui, aspas dupla, ponto vírgula aqui, aspas dupla. Uai. Até trocou para inglês aqui. Às vezes acontece. Vamos lá. Se o A12 for menor que B10, uma mensagem. Deixa eu pensar aqui. Será que essa aspas dupla que está atrapalhando? Acho que não. Pelo menos não deveria. Condição, ponto vírgula, mensagem, ponto vírgula. Depois, acho que é esse sinal de igual aqui. Aspas dupla não tem problema, ela pode continuar aqui. Será que é isso? Vamos lá. Parabéns, beleza. E aí nós temos aqui o nosso exercício pronto, né? Então por que deu parabéns você está economizando? Porque o meu saldo ele é maior do que o parâmetro que eu estipulei, né? Se eu tivesse estipulado um parâmetro de 15 mil reais, olha lá, de 15 mil reais, tome cuidado, gastou demais, porque o que eu sobrei em conta é menor do que o meu parâmetro, mas a princípio a minha meta era 9 mil reais, ter como parâmetro os 9 mil reais, ou seja, não poderia ter menos, ou 9 ou mais que 9. E assim, aumentando aqui os meus gastos, né, vamos supor que eu adicionei aqui um novo gasto chamado viagem. Viagem Disney. Que maravilha, né? Quem não quer? Vou ajustar o tamanho, gastei 25 mil reais. Vou deixar até em destaque, né? Porque é o que vai diferenciar aqui os valores. Olha lá. Gastei 25 mil na viagem. Ou seja, o total de gasto mais do que eu ganho, né? Então, estourei o meu saldo, lá, tome cuidado, gastou demais. Mas vamos supor que eu fui presenteado com essa viagem e gastei só com os custos locais. R$ 2.600. Olha lá. Então, meu total de gasto foi 7.360. Fez a continha lá com base no meu salário, já analisou o meu parâmetro, já me deu o saldo em conta de 10.640, logo eu estou de parabéns, pois eu estou economizando, tá bom? Então é isso, né? Quando o meu gasto é muito alto, ele me mostra aí uma mensagem de alerta, tome cuidado, gastou demais. Se eu não gastei nada na viagem, parabéns, você está economizando, ok? Então fica aí essa dica para vocês, tá aqui a fórmula para quem quiser copiar, né? E tem uma outra situação que eu não simulei aqui, que é se você gastar exatamente o valor do seu parâmetro. Olha lá, vou simular direto aqui no total, tá bom? Que fica mais fácil. Deixa eu só corrigir aqui. Olha lá, eu gastei 9 mil, está dentro do meu parâmetro, mas é um valor igual. Então, atenção, você pode economizar mais, ou seja, atendi ao meu parâmetro, mas eu poderia ter economizado mais. Fica um alerta aí. Pessoal, espero que essa dica tenha sido útil. Peço desculpas pelas pequenas confusões, mas acredito que o principal já está disponível para você estudar e aprender. Então a dica que eu dou é, pausa esse vídeo, volta, rabisca, pega o teu computador, que não consegue instalar o Office, o Excel na sua máquina, usa o OpenOffice que tem o mesmo efeito. Se não der certo, vai para o Excel online, que vai funcionar mamão com açúcar, beleza? Um abraço para vocês, fui!